Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez para continuarmos a nossa jornada espiritual em busca de comunhão e poder. Obrigado porque você está aí comigo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou te convidar mais uma vez, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição nos ajuda, nos abençoa, fortalece o nosso canal e você também, em contrapartida, você vai receber em primeira mão os vídeos que aqui foram postados. Se você gostou do nosso conteúdo, no final não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Muitos ressuscitaram com ele. Olha, a ressurreição de Cristo, aliás, primeiro a morte de Cristo e a sua ressurreição. Esses dois eventos, eles são extremamente importantes para a religião cristã. A morte de Cristo como a nossa redenção, o pagamento da nossa redenção, e a ressurreição como garantia de que nós também seremos ressuscitados. Nesses dois eventos, esses dois eventos foram marcados, cada um deles por um terremoto. Houve um terremoto na morte de Cristo, houve outro na ressurreição. E o que é interessante, que aquele que ressuscitou pessoas, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, na sua ressurreição também ressuscitou algumas pessoas. E esse fato da ressurreição testifica da própria ressurreição de Cristo. Se eles ressuscitaram, isso quer dizer que Jesus ressuscitou. Não faz sentido pessoas ressuscitando e Jesus ainda morto na sepultura, não é? Deixa eu ler para você o que está lá escrito em Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante, que nos diz assim, ó. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que história, né? Que espetacular revelação. De fato, quando Jesus morreu, as sepulturas foram abertas. Quando Jesus ressuscitou, esses santos que estavam ali foram ressuscitados. O que é interessante nesse relato é que nós não temos nenhuma única palavra dizendo que essas pessoas desceram do céu para voltarem à terra, assim como foi o relato lá da transfiguração de Jesus com Moisés e Elias. Agora aqui ele está dizendo claramente que os santos estavam dormindo na sepultura e ressuscitaram. Olha aí, e saindo, ele está dizendo claramente, e saindo dos sepulcros, olha aí, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não há dúvida, meu amigo, sobre esse relato nas Escrituras, o relato da ressurreição. Jesus, ele é claro no que diz respeito ao verdadeiro estado dos mortos. Eles estão dormindo, esperando o dia em que ouvirão a voz do grande Criador para voltarem novamente à vida. Deixa eu ler para você o que Ellen White diz assim, ó. Durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos, fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do líder da sinagoga, e Lázaro. Esses não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Mas aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos declarando: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. E aqui é interessante, porque muitos, diante desse testemunho dessas pessoas que ressuscitaram dizendo que Jesus também ressuscitou, muitos passaram a crer, inclusive entre os sacerdotes. Veja, por exemplo, Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqueles que eram inimigos de Cristo, os seus adversários, até tentaram invalidar a notícia da ressurreição, a bela e maravilhosa notícia de que Jesus estava vivo e estava entre seus discípulos. Porém, todos falharam terrivelmente, todos falharam. Até mesmo algo sobrenatural, incrível, espetacular aconteceu.
Além do terremoto, também a ressurreição desses que entraram na cidade e disseram que Jesus de fato ressuscitou. Foi imortalizada aí a história da ressurreição. Ela é a garantia da nossa própria vitória contra a morte. Não que nós temos alguma força para lutar contra esse inimigo voraz que é a morte, implacável. Mas nós cremos naquele que tem todo o poder para nos livrar das garras da sepultura. Ele tem as chaves da morte e do inferno, como diz lá em Apocalipse, como nós lemos na lição anterior. Então nós podemos acreditar, ter fé e confiança e esperança de que essa vida ela passará, mas estaremos um dia vivendo na eternidade com o Senhor Jesus. Agora que alegria, né? Esses que ressuscitaram por ocasião da morte de Cristo ascenderam aos céus como troféus da sua vitória contra a morte e estão vivendo as bem-aventuranças da vida eterna, da juventude eterna juntamente com Deus. Esse se torna um símbolo do que vai acontecer com aqueles que acreditam em Cristo, que por ocasião da morte fecharam seus olhos pela última vez, mas fecharam na esperança da volta de Cristo. Jesus volta e os chama novamente à vida para herdarem a vida eterna. Essa pequena ressurreição, ela é uma miniatura do que Deus vai fazer com todos aqueles que creram no seu nome, atenderam o seu chamado desde Adão até o tempo de hoje. Então, querido amigo, querida amiga, o chamado ainda está ecoando no nosso ouvido, no nosso coração. Deus nos chamando. Olha para cima. Olha que eu tenho para lhes dar uma salvação. Tem uma perdição eterna aí e tem uma salvação sendo oferecida. Escolha a salvação. É verdade, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas ainda está aberta. Podemos entrar por ela e achar a nossa salvação se nós atendermos o chamado de Cristo. Hoje Ele está fazendo o mesmo apelo para você, para a sua família. Entra por essa porta aberta antes que ela se feche definitivamente. Esse é o meu desejo para você e para a sua família. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela esperança da ressurreição. Jesus ressuscitou e essa é a nossa garantia de que um dia venceremos esse inimigo voraz e implacável que é a morte. Um dia o Senhor Jesus chamará aqueles que morreram novamente à vida. E haverá alegria e felicidade e vida eterna que nunca mais acaba. Entregamos tudo nas suas mãos e pedimos a sua companhia durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estaremos aqui novamente para continuar nossa meditação. Testemunhas do Cristo ressurreto é o tema do estudo de amanhã. Aproveite bem o seu dia.